Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão. As 7 estrelas são os mensageiros, os anjos das igrejas aqui. 那么在这里他就是写说，那右手拿着7星，在7个金灯台中间行走的说，那么这个7星就是代表着这教会的使者，7个使者。 E é aquele que anda no meio dos 7 candeeiros, os 7 candelabros, que são as igrejas. 在7个金灯台中间行走的这个金灯台呢，就是教会。 Se você olhar no capítulo 1, versículo 20, o versículo anterior a esse tem a interpretação dessa visão nesse sentido. 那么我们在后面第20节里头，我们就可以看得到，就说是这个来证实了我们这样子的一个说法。 E para ilustrar isso, eu coloquei aí uma gravura do século XII feita na Alemanha. 那么为了要能够让我们更加的清楚，我们这里有一幅图画，这是在德国所画出来的。 Cristo é aquele que tem a espada na sua boca. 那么我们在这里我们可以看得到，这个基督呢，就是嘴巴它是衔着这个一把利剑的。 E anda no meio dos 7 candelabros, que são as 7 igrejas da Ásia. 那么他就是在这7个金灯台中间行走，这7个金灯台就是在这里所提起的7个亚细亚地区的教会。 Ele tem na mão direita os 7 anjos, os 7 mensageiros das igrejas. 然后在他的右手上面有7颗星，这7个星呢，就是教会的7个使者。 E aquele sujeito deitado ali, prostrado diante dele, é para ser João o apóstolo. 那么在那个地上，这个扑倒在那上面的那个，很可能就是这个约翰使徒。 É uma visão meio esquisita, não é? 我在这里我们可以看到这幅图案是一个很奇怪的一幅图案。 Mas a ideia é simbólica. 但是在这里就是这么样子象征性的把这几节给我们显示出来了。 É de mostrar que Cristo é o Senhor da igreja, 给我们看出来了，基督他就是教会的主。 que tem todo o poder e autoridade sobre a igreja. 他手中握有的所有的权柄，是足够掌权教会的。 Que está presente com a sua igreja, 同时他也是与教会同在的。 mesmo que ele não aparente estar presente 虽然 hoje. 表面上看起来我们是看不到的。 Às vezes tem algumas igrejas nas quais a gente tem a impressão de que Cristo é o membro fundador da igreja, que ficou lá atrás. 那么对于有的教会来说啊，可能这只不过是一个创办人而已，他已经过去了。 Essa igreja aqui está indo para o ano 48, não é isso? 那么也有的教会，好像有一个教会，他就是现在到了第我们的教会现在进入第48周年的纪念的时候。 Eu imagino que lá na ata de estabelecimento da igreja tem os nomes dos membros fundadores. 那么我们相信，在当初创立的时候，那么可能这个在开头的几行就有这个创办人的名字就记在上面。 Alguns deles estão aqui hoje, provavelmente. 那么其中有的还在座。 Como eu, usando mais protetor solar do que shampoo. 有的在座的就跟我的一样，就是头上是抹的是防晒油比较多的，而用的洗发精比较少的。 Mas em algumas igrejas a impressão que a gente tem é que Cristo é um daqueles membros fundadores. A gente não lembra mais dele. 那么对于有的教会来说，这个基督呢，就好像是那些创办人一样，我们已经依稀记得，或者根本都记不得了。 Então, quando nós falamos da igreja, a primeira coisa que tem que lembrar é que a igreja é dele. 所以，当我们提到教会的时候，我们第一件应该要想起来的事情，就是教会是他的。 Tem muito pastor hoje em dia e muito apóstolo por aí que gosta de dizer a minha igreja é esta. 今天有许多的这个牧师、监督，或者说是那个这个自称是使徒的人，他们就说教会是我的。 A igreja não pertence a ninguém a não ser a Cristo. 但是教会是不属于任何人的，它只属于耶稣基督的。 E essa é a primeira coisa que nós temos que lembrar como a igreja de Éfeso do que significa ter uma visão apropriada para a igreja. 所以这是我们读到以弗所的教会的书信的时候，第一件我们就必须要想起来的事情，就是教会是属于耶稣基督的。 Nós individualmente pertencemos a ele, mas também como comunidade. 我们每一个人都是属于他的，我们集合在一起的这个团体呢，也是属于他的。 Logo depois nós vemos que Cristo apresenta um elogio à igreja, nos versículos 2 e 3. 然后再接着在第2节和第3节里头，我们就可以看得到了耶稣对于这教会的一个称赞。
E nesse elogio ele destaca duas coisas. 那么在这些称赞里头，他有特别的提起2件事情。 A primeira é a firmeza doutrinária dessa igreja. 第一件事情就是说是这个你的那个在教育方面是能够坚持下去的。 Diz aí no versículo 2: Conheço as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. 我知道你的行为劳碌忍耐，也知道你不能容忍恶人。 Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. 你也曾试验那自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来。 Esta é uma igreja que está muito sintonizada com o ensino dos apóstolos de Cristo. 所以这间教会它是跟那些使徒们所教导他们的这些基督的教义呢，他们是非常的清楚、非常的了解的。 Com os autênticos e verdadeiros apóstolos. 这个他们了解的程度并不亚于那些使徒。 Não aqueles que se denominam apóstolos, mas não são, como diz o texto. 同时他们也能够看得出来，哪一些人是自称是使徒，但是其实是假的使徒。 Numa época em que o Novo Testamento ainda estava em formação e muito da doutrina do ensino era oral, isso era muito importante. 在那个时候，新约全书是还没有的，还是正在组成的时代的，所以呢，有的许多的这个教导呢，都是用着口传的。 Então Cristo elogia essa igreja pela sua firmeza doutrinária. 所以在这里，基督他就称赞了他们，对于这个神的教导，能够站立的稳。 Essa igreja perseverava na palavra de Deus. 这个他能够在神的话语里头站得非常的牢靠。 É interessante quando nós lemos o livro de Atos e descobrimos como essa igreja foi fundada, isso faz sentido. 当我们看到使徒行传里头，以弗所教会它被创办的时候，那我们就能够明白过来了。 Em Atos 19, Paulo diz ali que ele gastou 2 anos com a liderança da igreja, todos os dias ensinando acerca do evangelho de Cristo. 那么在使徒行传第19章里头，我们就可以看得到保罗使徒他足足花了2年的时间，天天的就是跟那些教会的领导人员、教导人，就是来这个天天的辩论，来传授教义。 É como se fosse o seminário Servo de Cristo mudando de volta aqui para a igreja na Cabo Verde. 就好像说是这个神学院现在又搬回到了我们的这个华侨教会一样。 E todos os membros fazendo o curso. 就好像说我们所有的会员呢，天天都在上神学的课程一样。 Para quem não sabe, o Seminário Teológico Servo de Cristo começou aqui, na igreja da Cabo Verde. 对于那些还不知道这个神学院历史的人，神学院的创办之初呢，就是在我们教会的本堂里头开始上课的。 Eu dei meu primeiro curso aqui em cima, numa sala aqui em cima, um curso de Romanos. 那么我还记得我当时候所开的第一堂的课的时候，就是在上面的主日学里头，来教导他们这个罗马书。 Mas essa igreja também é elogiada pela sua perseverança no sofrimento. 同时呢，我们也能够看得出来，他们所获得的称赞就是忍耐、劳苦。 Versículo 3: Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome. É Jesus que está falando. 第3节，你也能忍耐，曾为我的名劳苦， E você não tem desfalecido, não tem desanimado. 并不疲倦。这是主耶稣基督自己所讲的。 Apesar da perseguição, apesar do sofrimento que significa identificar-se com Cristo naquela época, eles perseveravam nesse compromisso. 虽然因着他们承认了是跟随主耶稣基督的人，而有受到了逼迫，但是他们却能够忍耐劳苦，并不疲倦。 Isso também corresponde àquilo que Atos 19 nos apresenta sobre o surgimento da igreja em Éfeso. 那么这一段经节呢，也跟在使徒行传第19章里头所述说的，就是以弗所书他们创办的之初的时候。 Os novos cristãos ali em Éfeso, que estavam apegados à feitiçaria e a artes mágicas, queimaram em praça pública os seus livros de magia. 那么我们那个时候，我们就可以看得到，我们就可以看到了那个时候有的许多这个也就是行邪术的人呢，他们都有把他们的邪术拿来堆积在众人的面前焚烧。
Você pode ler depois Atos 19 em casa. 那是在《使徒行传》第19章19节里头，你们以后可以再详细的去翻阅。 E vai perceber que esse pessoal no começo tinha um compromisso muito forte com Cristo. 我们就可以看得到了，也就是说是这些人刚开始悔改信主的时候，他们所受到的那个震撼是多么的大。 Inclusive, esses livros todos ali que foram queimados, o autor nos dá até uma estimativa do preço, do dinheiro que foi queimado ali em praça pública. 然后在这同一节19节里头，我们就可以看到了，他们算计书价就知道共合5万块钱。 Mas depois de dizer coisas boas sobre a igreja de Éfeso, 那么在夸奖了以弗所的教会之后， Cristo tem algumas palavras de repreensão para a igreja. 那么基督他在这里就有了一些责备的话语。 Isso está aí no versículo 4. 那是在第2章第4节里头。 Texto bastante conhecido, por sinal. 这一段经节是我们耳熟能详的一段。 Contra você, porém, tem isso. Você abandonou o seu primeiro amor. 然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。 Abandonou o primeiro amor. 就是把起初的爱心给离弃了。 A figura que eu coloquei aqui é de um casal que se separou. 在这里，我们就马上在脑海当中可以浮现了一对夫妇分居了的情况。 Quando nós olhamos no Antigo Testamento, nós percebemos que muitas vezes é usada exatamente essa analogia para falar do relacionamento Israel com o Senhor. 当我们看到旧约的时候，就有许多时候就是这样子来做一个比方的，就是这个神跟以色列之间的分开的时候，就是这样子，像是一个夫妻的分开。 Se você quiser depois ler Jeremias capítulo 2, por exemplo, tem uma ideia muito clara disso. 比如说是在耶利米书第2章，我们就可以很清楚的看到这一幅图画。 Deus reclama de Judá e de Israel de terem abandonado a ele, como se ele fosse o marido e Israel a esposa, a noiva. 那么这就是神跟这个以色列之间的分开的时候，就好像说是这个丈夫耶稣跟妻子以色列的分开的情形一样。 Você já leu o livro do profeta Oséias? 那你有没有读过这个何西亚这个先知的书呢？ Como ele resgata a sua esposa que o abandonou e foi para a prostituição? 就是他如何的去把那一个这个，也就是去卖淫的妻子给他赎回来呢？ Acho que alguma coisa desse tipo de analogia está por trás dessa expressão forte. Você abandonou o seu primeiro amor. 所以在这里我们就可以很清楚的看到这样的一个震撼人心的一个比拟，就是说你把起初的爱心给离弃了。